Então, aí nós temos, né, tratando de síntese em termos de formação profissional, nós precisamos pensar a formação em termos de forma e em termos de conteúdo. E aí nós temos duas siglas, né, que nós já tínhamos salientado lá no início da sessão, e baseados, né, nessa proposição do professor Nilson José Machado da USP, e que marca o que se espera dessa formação profissional hoje, que é a formação PUSH e a formação FISH. PUSH em termos de forma e FISH em termos de conteúdo. E aí vamos ao que significa cada uma dessas letras, que nós colocamos aí no slide em destaque, não é? Em vermelho e em negrito, e vamos a cada uma delas, tá? Buscando verificar o que cada um significa. Então, quando pensamos em formação, defendemos que a formação hoje ela precisa ser permanente, né? O P de push significa permanente. Formação permanente. Então, isso fica claro, deixa claro, que a formação inicial de professores e outras áreas, seja qual for a área profissional, a formação inicial ela não será suficiente e nem deve ser. A formação para professor, para médico, para advogado, para esteticista, ela precisa acompanhar as mudanças inerentes à sua profissão e à sociedade na qual esse profissional atua. Por isso, ela tem que ser permanente. E essa aprendizagem, ela precisa ser ubíqua, que na verdade ela já é. Mas precisamos ter atenção sempre a isso. O que é a aprendizagem ubíqua? É a aprendizagem que ocorre dentro da escola, mas também fora da escola. Aprendemos onde estamos e fazendo diversas coisas. Se eu estou viva e conversando com as pessoas, significa que eu estou aprendendo. Então, a formação ela precisa ser permanente no tempo e ubíqua no espaço, dentro e fora da instituição de ensino. E quando nos referimos à simbiose, teoria e prática, significa dizer que pensamos na importância de que o professor tenha, né, uma larga visão sobre o trabalho que desenvolve. E ele só vai ter isso se ele tiver domínio teórico. Teoria, inclusive, vem de visão, né, visão do grego, que só por um desvio etimológico passou a ser considerado contemplação. Mas não é só isso. Trata-se de ver, ter visão, ver com propriedade, atingir o significado, realizar observação acurada sobre as coisas, sobre as situações, para agir com consciência. Sem teoria, a ação prática é cega. A teoria ela precisa estar articulada com a prática precisa estar articulada com a teoria. E essa formação ela precisa ser também híbrida. Veja, as relações aí com as novas tecnologias, a que nos referimos no bloco passado. Essa formação híbrida, ela significa que ela precisa combinar experiências formativas presenciais e experiências à distância. A educação à distância, que na verdade não é nova, ela existe há muito tempo, né? Em termos de educação formal no ensino superior, por exemplo, a Universidade Aberta da Inglaterra, ela existe desde os anos de 1960. No Brasil, havia o Instituto Universal Brasileiro. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, alguns conheceram. O material formativo era enviado, né, para os participantes via correios. Isso era uma forma de educação à distância. Ou seja, a educação à distância existe há muito tempo, em termos oficiais. E até um pouco extraoficialmente, ela existe desde sempre. Por exemplo, o tal do dever de casa, né? Ou tarefa de casa. Né? No meu ensino primário era tarefa de casa, tarefa. O que aquilo significa? Significa o quê? Que o aluno ele vai aprender, ele vai estudar longe do professor. Isso é uma ideia de que não só se aprende na escola e não só se aprende na frente do professor, fisicamente falando, né? Fisicamente na frente do professor. E no que se refere ao conteúdo, né? O FISH, essas siglas, só uma parte, essas siglas,
elas são uma criação, né, do professor e que foram construídas com um objetivo didático, de que fique mais claro, que fique possível, né, a melhor, mais rápida identificação do que é necessário para essa formação. Certo? Então, formação em termos de conteúdo, FISH. O F de FISH está se referindo a fundamentais, que nós já vimos nos referindo ao longo aí de toda a sessão. É preciso que se trabalhe as ideias fundamentais da área de formação. O ensino, ele precisa ser pautado em fundamentos. Por quê? Vejam, não dá para encher a cabeça do menino de detalhes, de penduricários, de complemento. Não dá para você encher a cabeça do menino de complemento se ele não domina os fundamentos. O detalhamento, não, o menino vai atingir esse detalhamento depois, sozinho, inclusive. Mas para isso ele precisa dos fundamentos. Qualquer tema, qualquer disciplina escolar, qualquer área tem as suas ideias fundamentais. E se o sujeito domina o que é fundamental, ele vai conseguir sozinho ir atrás dos complementos, ir atrás do detalhamento, né, do floreio. É claro que, às vezes, os alunos não estão nem aí para as ideias fundamentais, inclusive no ensino superior, né? Encontramos alunos que não estão nem aí para o que é fundamental. E de pouco adianta, muitas vezes, justificarmos as ideias fundamentais por elas mesmas. Não adianta muito justificar as ideias fundamentais por elas mesmas, como se elas tivessem em si, né, o poder de fazer com que o aluno desperte para o conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes os alunos eles demonstram mais interesse para o que é periférico, sem saber o significado do fundamental. Então, é preciso que o professor identifique o interesse dos alunos, para saber como melhor relacioná-los às ideias fundamentais, porque às vezes nem os alunos sabem quais são seus próprios interesses. O professor precisa identificar, observando, questionando, e o professor precisa fazer isso para incentivar o aluno para o que é fundamental, e assim criar os centros de interesse. E eu digo que, às vezes, muitas vezes, os alunos não sabem quais são seus reais interesses, porque eles são muito diversos e as experiências são muito diversas, sobretudo crianças e adolescentes. Eles não sabem quais são, né, os seus interesses, mas pelo que eles vão expondo, o professor vai captando e vai construindo e incentivando, e construindo esse centro de interesse. Tá? E quando falamos de centro de interesse, falamos naturalmente de contextualização. Ou seja, precisamos relacionar aquilo que nós trabalhamos com os alunos com a vivência deles. Muitas vezes os alunos vão perguntar para o professor para que serve aquilo que ele está estudando. E é um tal do para que serve, professor, para que serve estudar isso? Bom, aí cabe, né, ao professor utilizar da sua capacidade de discernimento para melhor responder ao aluno. Por quê? Porque muitas vezes o significado é mais importante do que o para que serve. O significado é mais importante. Até porque há coisas que não servem para nada, ou para quase nada. Mas tem um significado. Certo? Então, elas não vão servir para nada se você não se atentar para as ideias fundamentais. Por exemplo, para que serve ler Hamlet? Para quê? Para aprender a matar o tio? Porque ele não mata o tio, né, na obra? Então, você não vai ler a obra para isso. Mas, sem o cuidado com as ideias fundamentais e com uma atenção estritamente, né, utilitarista da coisa, é lógico que o menino vai dizer e vai pensar isso. E ainda vai chegar em casa dizendo, olha, hoje aprendi na escola como é que eu faço para matar meu tio. E você não vai ler, né, por exemplo, O Vermelho e o Negro, de Stendhal, para virar torcedor do Flamengo. Né? Vermelho e o Negro é uma obra do início do século XIX, de Stendhal, né? É uma crônica francesa, né, escrita lá por 1830, e você não vai ler O Vermelho e o Negro para virar flamenguista. Não tem nada a ver. É uma obra que tem um outro foco,
tem um outro contexto, tem um outro viés. Por isso a importância do significado das coisas. Por isso que não podemos entrar em sala de aula sem termos o significado daquilo que estamos trabalhando, daquilo com que vamos trabalhar. Nem sempre o que se ensina na escola, vejam, nem sempre o que se ensina na escola tem uma aplicação prática, ou uma aplicação prática imediata, mas tem um significado. E quem é que vai explicar isso para o menino? Quem é que vai explicar isso para o aluno, se não o professor da escola? E por fim, né, por fim, vamos avançar, só uma observação, né? Se nós não nos pautarmos no ser humano como um valor, também essa formação não adianta. É preciso pautar o nosso trabalho com o público escolar nos valores humanos. O ensino precisa considerar, e isso precisa ser considerado com todo o público escolar. Ser professor é ter uma concepção sobre a profissão. E não deve, por isso, mudar essa concepção sobre a profissão ao mudar de público escolar. Eu trabalho numa escola pública e trabalho numa escola privada. Na escola pública eu sou um, na escola privada eu sou outro. Eu sou professor da educação infantil e também no ensino médio, porque eu tenho formação para isso. E aí eu tenho uma personalidade e uma metodologia a trabalhar com educação infantil e outra a trabalhar com ensino médio. Não, claro, eu vou trabalhar de forma diferente com esse público porque ele é diferenciado, mas a minha concepção sobre a profissão docente, ela precisa ser a mesma. Eu preciso ter coerência em relação ao que é que eu enxergo acerca do que é ser profissional da docência.